plano de sono. Essa aula é para falar sobre ele. Eu espero que você já tenha feito a sua reunião individual comigo, já esteja com o seu plano de sono na mão. Se você não fez ainda, não tem problema, assista essa aula, que você já vai entender como usá-lo assim que você tiver com ele nas mãos, tá bom? Eu só vou dividir a tela aqui para a gente poder conversar melhor. Tá aí. Então vamos lá. Né? Primeiro eu quero que você entenda o porquê do plano de sono, né? O plano de sono é importante para encontrar a rotina ideal para o seu bebê. Por isso que no plano de sono tem um Natal lá de rotina teste, que é o quê? É um teste. A gente vai, né, dentro do que a gente estudou, vimos lá na anamnese, conversamos na reunião, entendemos da sua necessidade e da necessidade do seu bebê, nós traçamos uma rotina que seria mais adequada para ele. Nós vamos testar. E aí você vai começar a aplicar e a gente vai ver se está funcionando, ó, isso aqui deu certo, esse ponto a gente precisa reajustar, e por isso que você tem o contato e o acompanhamento pelo WhatsApp para a gente ir pontuando essas situações, tá? Dentro do plano de sono, nós criamos essa rotina teste visando o quê? Visando favorecer, primeiro, a regulação hormonal, por isso que dentro do plano de sono tem a terapia de luz, que você já deve ter assistido na aula anterior. Se não assistiu, volta lá e assista, porque é importantíssimo assistir e fazer a terapia de luz direitinho, tá? Eu sempre falo que a gente não começa a casa pelo telhado, a gente precisa, né? Não precisa nem ser pedreiro, nem engenheiro para entender disso. Não tem como a gente fazer um telhado se a gente não tem a parte de baixo, tá? Então, primeiro a gente precisa fazer a base, o alicerce disso daí. E quando a gente fala de sono, o alicerce é hormônio, precisa ter hormônio. Não adianta a gente tentar avançar para mais nada se não tem o básico, tá? Então, precisa ter um hormônio e ativamos o hormônio com terapia de luz. A gente ajusta também com horários corretos de refeição, que é a tal da crononutrição, de acordo com o metabolismo, né? O horário da refeição altera a produção hormonal e afeta o ajuste do relógio biológico, e a gente calcula os melhores horários e está lá, melhores horários de refeição e atividades físicas também regulam o relógio biológico, e por isso que a gente tem lá no plano de sono, você deve ter visto que tem lá brincar livre, que é brincar, que deixar a criança livre, brincando, explorando o ambiente, né? Brincar com estímulos, dar os estímulos sensoriais que essa criança precisa. Então, normalmente eu coloco lá no plano de sono também um e-book de o bebê que brinca dorme melhor, que tem atividades fáceis de fazer para você fazer com a sua criança, precisa. Eu sempre falo que a gente dorme à noite porque a gente trabalha o dia inteiro. E a criança também precisa ter gasto calórico para poder ter sono e dormir, né? Você põe a criança o tempo inteiro no colo, o tempo inteiro no carrinho olhando com um teto branco. Ela não tem um gasto calórico que precisa para a gente quer que ela durma 12 horas, né? Ela precisa ter os gastos calóricos também. Então, vai estar lá. Brincar livre, brincar com estímulo, brincar com os pais no final do dia. Então, tem as atividades que ela precisa nos horários mais adequados, tá? Outra coisa que o plano de sono vai contemplar é promover o ajuste do sistema da pressão do sono. Então, a gente vai ter os melhores horários para soneca, não é nada engessado, né? Tem tudo, e a gente vai conversar mais sobre isso, até sobre a tal da rotina da soneca, mas ela tem uma base, uma média para você ajudar a se guiar, visando ajustar o sistema de pressão de sono. Outro objetivo que está lá no plano de sono também é suprir as necessidades básicas do bebê. Quais são essas necessidades? O tal do ABCD, né? Por isso que o método, eu chamo de método ABCD do sono. Quais são essas necessidades básicas? A alimentação, que pode ser através da amamentação, para quem está em aleitamento exclusivo, pode ser os dois, né? Para quem ainda está na fase do aleitamento, da alimentação mista, né? Que é leite e mais comida sólida, né? Que é até os 2 aninhos, né? E o brincar, que são as atividades físicas, né? As atividades motoras, as atividades sensoriais, o explorar, que a criança precisa brincar, que é o trabalho do bebê. O C, da conexão emocional, que essa criança precisa ter para se sentir segura, e tem um momento de dormir, que são as tardes da soneca. Tem a soneca e o sono noturno. Então, nós vamos calcular quanto que ele precisa de soneca, quanto que ele precisa de sono noturno, os horários da alimentação, os momentinhos de brincar, os momentinhos de conexão com a mamãe, para suprir essas 4 necessidades. O plano de sono é personalizado. Então, não adianta você procurar, Natália, onde que eu baixo o plano de sono? Não existe, não tem link para baixar plano de sono. Porque o plano de sono é feito 1 a 1. E você vai ter acesso através do sistema web. Você preencheu o formulário de anamnese, o diário de sono, você tem acesso já ao sistema web. Então, você vai clicar lá, meus planos de sono, vai aparecer para você. Você clica lá, vai aparecer o PDF seu lá com o nome do seu bebê, com tudo que nós conversamos. O plano de sono ele vem com um resumo do que nós conversamos na reunião ao vivo.
Por isso que eu peço de 48 a 72 horas para entregar, porque eu tenho que fazer. E aí eu quero só explicar para vocês a questão da pressão de sono, que é o que a gente vai trabalhar mais especificamente agora, depois do plano de sono. Mas por que que a gente tem que se preocupar e ajustar a soneca e tal? Para evitar, né? Primeiro, para ajustar o sistema de pressão de sono. Segundo, para evitar o tal defeito vulcânico. Então, eu preciso que você entenda um pouquinho. Lembra que eu falei da bexiga, né? Então, a bexiga, eu coloquei aqui no vídeo, ó, ela explode. Se ela passar do limite, ela explode. E essa explosão aqui, esse pó todo, você pode entender como ser uma chuva de cortisol. E como eu expliquei na outra aula, o cortisol não é inimigo do sono, mas ele não pode estar reinando o tempo inteiro, 24 horas por dia, porque senão a melatonina não consegue entrar mesmo. Então tem que ter a hora do cortisol, tem que ter a hora da melatonina. E explodir a bexiga não combina, porque vai ter essa super descarga. E quando tem pessoas que dão vários nomes para isso. Fala que é a hora da bruxa. Tem outros que chamam de a cólica das 18 horas. Cólica das 18 horas, o que é? Dá 18, 19, 20 horas. Normalmente entre 18 e 20 horas. Essa criança chora, quando chora desesperado, todo mundo acha que dá com cólica. Aí dá remédio, liga para o pediatra, e nada resolve. Já dei remédio 1, 2, 3, tudo quanto é marca que tem no mercado e não funciona. Porque na verdade essa criança tem cólica, né? Essa criança tem. Ela tem efeito vulcânico. Ou efeito ligado no 220. Eu falo assim, nossa, não é possível, eu tinha que estar morrendo de sono e não para, pula, 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 porque o Xandro está com muito cortisol. Outra coisa que as pessoas falam muito relacionada a isso é a tal da luta contra o sono. Aí eu vejo que ele está caindo de sono, está coçando o olho, mas ele não dorme. Por quê? Porque ele quer realmente dormir, o corpo dele está cansado, só que ele não consegue ter hormônio para aquilo, porque o corpo é só cortisol, então ele não consegue dormir. Então ele tem pressão de sono em excesso, aquela bexiga está extremamente cheia, só que ele não dorme porque ele não tem hormônio. Não tem hormônio porque esse sistema ficou tão desequilibrado que atrapalhou o sistema hormonal. E é uma criança que vai ter muito despertar na madrugada. Acorda de hora em hora, em hora, em hora, em hora, em hora, em hora, em hora. Na primeira parte da noite, né? Aí eu coloco ela para dormir às 7, às 8, acorda, 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 até meia-noite, 1 da manhã, depois engrena. E essa é a característica. Porque cada vez que acorda, chora, 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 cada vez que chora, elimina, até baixar um pouco o nível, a melatonina conseguir agir, segurar o sono na segunda parte da noite. Então, você entendeu? Eu trouxe aqui o desenho do ciclo vulcânico, né? Como é que se chega no efeito vulcânico. Então, o bebê, digamos que até dormiu bem à noite, né? Isso foi uma noite que essa noite até que foi uma noite boa. E ele acordou bem, ativo, né? Mas aí, a primeira janela de sono, ela é muito curtinha. E aí os pais muitas vezes não entendem. Mas acabou de vir um sono noturno e já está com sono de novo, né? Em 40 minutos, 1 hora depois, já está com sono. E nós temos um efeito no nosso corpo chamado zona de manutenção. É um período que a gente fica, todo ser humano, fica mais sonolento. Tem pessoas mais sensíveis a ele, outras menos. Eu sou uma das pessoas super sensíveis. Né? Que acontece nas primeiras 2 horas do dia. Então, eu acordo às 6 da manhã, mas eu fico sonolenta, e quieta e lenta até às 8, mas eu não durmo. Mas a criança, quando ela está nessa sonolência, ela junta a pressão de sono muito rápido, né? Nós juntamos pressão de sono em 16 horas. Então, nós dormimos 8 horas, né? Essa é a média, né? Nem toda adulta é igual, claro que cada ser humano é único, mas a média aqui. Nós dormimos 8 horas de sono noturno e ficamos 16 horas acordados, juntando pressão de sono. Então, nós conseguimos juntar a pressão de sono por 16 horas. A criança não consegue, porque ela precisa de sono diurno, né? Aí junta a pressão de sono muito rápido. Então, como ela junta a pressão de sono rápido e mais esse efeito da sonolência, ela não consegue, ela volta a dormir. Então, a primeira soneca é muito rápida mesmo. E ou a família acha que está muito rápida e não deixa essa criança dormir, né? Fica segurando para ela não dormir tão cedo, que acho que não sono, aí ela começa a ficar irritadinha, acha que é outra coisa que ela tem, ou ela simplesmente, a criança está bem, está lá no tapetinho, não está dando nenhum sinal de choro, ela acha que não está com sono, e deixa lá. Essa criança vai ficar liberando cortisol, porque o corpo fala, ele tinha que estar dormindo e não dormiu, e para me manter acordado, eu preciso produzir cortisol, então ele vai liberar mais cortisol. Aí essa criança vai ficando muito tempo acordada, o que acontece? Muito cortisol, vai liberando mais cortisol. E aí, sim, essa criança está com tanto cortisol no sangue, né? E com tanta pressão de sono, porque já deveria ter dormido, que ela começa a chorar muito, né? Chorar, porque o cortisol, ele é um hormônio estressor também. Ele nos dá energia, mas ele também é um hormônio de estresse. Então, essa criança fica muito irritada, começa a chorar. E aí a mãe fala, e agora ela tá com sono. Não tá com sono. Com sono ela tava aqui, ó. Nos primeiros, aqui, ela já tá mega. Aquela bexiga já tá explodindo. E aí a mãe tenta fazer ela dormir e ela só chora, fica irritada e fica na tal da luta contra o sono, né? Fica balança, 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 balança. E ainda pega, balança a cabeça da criança. A criança já tá com a cabeça
né, estourando, pressão, mas tá com uma pressão na cabeça, a cabeça tá estourando. E a mãe fica sacudindo a cabeça da criança. E a criança chora, 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 ela apaga, né? Ela acaba desmaiando. Eu falo que ela não dorme, ela desmaia, que, do tamanho a exaustão e agitação que ela tem. Só que ela dormiu, mas ela dormiu com muito cortisol no sangue, né? E aí coloca ainda a criança no ambiente claro, né, para dormir. Né? Não, eu não coloco no ambiente claro, coloco escuro, mas mesmo assim a soneca é curta, ela não consegue ir, porque não teve, não conseguiu entrar o hormônio para segurar essa soneca, né? Porque o cortisol estava lá nas alturas, por isso que é importante você entender o sistema do sono, né? Se aquele sistema tem muito cortisol, a melatonina não consegue agir, não consegue segurar esse sono. Então fica um sono só na base da pressão do sono, assim que essa bexiga consegue, começa a esvaziar. A criança acorda. Só que aí ela não esvaziou o suficiente. E aí é que a gente tem a variação das tais de janela de sono. Então, para você entender a questão, né? Lembra que eu comparo a pressão de sono com uma bexiga. Então, a bexiga está muito cheia. Aí ela fez uma boa soneca, dormiu bem, tive 2 horas de soneca. Esvaziou bem. Então, quanto tempo vai demorar para essa bexiga encher totalmente ainda? É a tal janela de sono. A janela de sono é esse tempo que leva para encher essa bexiga. Mas digamos que fez uma soneca curta, né? Só 20 minutos, filha. Então, essa bexiga que estava assim, cheia, ela esvaziou isso. E aí, não esvaziou totalmente. Então, quanto tempo vai demorar para que ela encha novamente? Muito menos. Então, desde que esse tempo da janela de sono vai ser menor, e ele vai variar, e vai variar como? Conforme foi a soneca anterior. Se fez uma soneca boa, esvaziou bastante. Fez uma soneca curta, esvaziou pouco. Se esvaziou pouco, vai demorar um pouco tempo para encher novamente. Então, ela vai ter sono novamente. Então, essa criança acaba de acordar, depois de 40 minutos, 1 hora, ela está dando sinal de sono de novo. E a família fala: não, não pode ser sono porque ela acabou de acordar. Né? Porque eu vi na internet que a janela de sono para a cidade é 2 horas, só tem 1 hora que ela acordou, ela não pode estar com sono de novo. Por isso que eu não dou tabela de janela de sono para ninguém. Então vamos lá, você já entendeu o que é o efeito vulcânico. Então, eu vou falar rapidamente sobre o ciclo do sono. Então, a criança, assim como qualquer ser humano, né, o adulto também, não dorme direto. A gente até tem hora, a gente tem a impressão, fala, dormi direto, nem vi a noite passada, mas não é verdade, nós dormimos em ciclos, todo ser humano. Então, nós temos a fase da sonolência, né? Depois a gente começa a aprofundar esse sono, entra no sono profundo, fica por algum tempo lá, depois esse sono superficializa de novo, voltamos a ficar com sono leve, até que a gente entra, né, nessa fase em que a gente fica parcialmente disperso, muito fácil de acordar, né? Que é o tal do breve despertar. A gente tem um breve despertar qual a função do breve despertar? O breve despertar ele vai fazer o cérebro faz um checklist do nosso organismo, ele vai ver como é que tá, né? Então ele existe para garantir a vida, né? Para a gente não dormir e morrer durante o sono sem sentir. Então, de tempos em tempos, o nosso cérebro faz um checklist para ver, né? Ah, e o estômago tá cheio? Tá, então ok. Não, não tá, tá vazio? Acordo. Acordo por quê? Porque eu tô com fome, né? Ah, não, o estômago tá ok. Ah, vamos ver a bexiga. A bexiga tá cheia? Tá. Acordo. Por quê? Então, mandar fazer xixi, esvaziar a bexiga, né? O bebê não acorda por causa de bexiga cheia, tá? Isso funciona só com os adultos. A criança, chegou, o sistema viu que a bexiga está cheia, ele solta. Por isso que ele faz xixi na fralda, tá? Eu falo que Deus é tão bom, porque imagina se a criança acordar com vontade de fazer xixi. A gente sem saber a hora que ela está com vontade de fazer xixi, ia ser terrível. Então, não, a criança só vai ter esse controle, só vai ter essa função de acordar com vontade de fazer xixi depois que ela tiver o chamado controle de esfinge, que vai acontecer lá para os 2 anos e meio da criança, 2 anos, 2 anos e meio. Tá, né? Alguns com 3 anos, tem criança que leva até os 3 anos, 3 anos e meio, até 3 anos e meio é normal. Também, a criança faz xixi na cama ainda, até 3 anos, 3 anos e meio. Depois disso, já tem que realmente procurar um especialista para ver porque que essa criança, né, já está com 4, 5 anos e ainda está fazendo xixi na cama. Não deveria, né? Porque não tem o controle de suja. Mas até então, essa criança vai soltar a urina, tá? Não vai acordar, mas por fome ela acorda, né? Por isso que a gente precisa garantir lá no ABCD a alimentação para que, quando faça esse checklist, esse estômago não identifique fome e ele emende um ciclo no outro. E ele vai ver outras questões, né? Se está com calor, se está com frio, se está desidratado, aí vai acordar por sede. Tudo isso. Por isso que a gente precisa suprir todas as necessidades da criança, né? E o nosso plano de sono vê isso para preencher, para que nessa mudança de fase de ciclo se consiga manter esse sono. Outro quadro que a gente vê muito é: ai, meu filho, essa soneca não passa de 40, 50 minutos, só, né?
faz essa soneca, já vai, deu 40, 50 minutos, acorda. Ou seja, não está passando de um ciclo, ela até completa o ciclo inteiro, mas ela não consegue emendar um ciclo no outro. Então, por que que ela está tendo essa dificuldade? O que está faltando? E aí a gente tem que suprir a necessidade que está faltando. Tá? Então, dentro dessa rotina teste que você recebeu, você vai ver que em alguns momentos você vai precisar alongar uma soneca. Então, nesse horário, ela precisaria fazer uma soneca de 1h30. Aí você fala, nossa, mas nunca passa de 40, 50 minutos. Ou seja, precisaria ser maior, né? Então, você vai ter que ajustar essa soneca nesse processo que eu chamo de milagrosamente, né? Da bexiga, né? Vai esticando, esticando até que milagrosamente. Tem um método, né, para você ajudar a sua criança a prolongar. Uma aula específica sobre o milagrosamente. Em outros momentos, você vai precisar encurtar a soneca, né? Olha, essa soneca aqui, a de baixo da tarde, normalmente isso acontece muito. A da tarde deveria ser maior, mas não passa. Por quê? Porque a de cima, a da manhã está muito longa. Então, vou precisar encurtar um pouco a da manhã para ele conseguir prolongar a da tarde. Isso daí aparece no seu plano de sono. Você vai precisar acordar a criança dentro daquela faixa de horário lá, que são os horários limite para acordar, que eu coloco no plano de sono. Em alguns momentos você vai precisar usar a tal da soneca ponte, né? Olha, a Shirley colocou lá no plano que tinha que fazer uma de 1h30 e outra de 2 horas, né? Uma criança que ainda tem necessidade de 3h30 de sono, mas ela não fez. Fez 1h30 e uma. Ficou 1 hora abaixo da necessidade dela. E essa janela de sono vai ficar muito longa no final, vai acabar entrando em efeito vulcânico. Então, eu preciso fazer uma sonequia ponte. Essa sonequia ponte, ela tem a função de esvaziar um pouquinho a bexiga sem esvaziar demais, para não atrapalhar o sono noturno. Né? E tem maneiras corretas de você fazer a soneca ponte. Então, também tem na plataforma, na aula que explica sobre isso. Alguns momentos você vai precisar usar a medida de emergência. O que que é a medida de emergência? Quando está difícil fazer aquela soneca, a criança está lutando contra o sono, ou seja, já passou da hora dela dormir, ela já está entrando em efeito vulcânico, mas não posso deixar explodir aquela bexiga totalmente. Eu preciso ajudá-la a dormir, mesmo ela já ter passado do limite. Né? Então, a gente tem algumas metodologias para ajudar essa criança a relaxar, alguns banhos relaxantes, é, que ajudam. E nessa aula de medidas de emergência eu explico algumas ferramentas. Então é importante que você assista essa aula para você ter essa ferramenta. Quando você for implantar o plano de sono, você chegou nessa situação, eu não sei, está no limite do horário, ela tem que dormir, não está dormindo, vou usar uma das medidas de emergência. Então é importante você não deixar para assistir na hora que você vai passar por isso, se está antes, tá? Ou em alguns momentos você vai precisar usar o tal do pulo do gato, né? Que é, e agora, Chile? Faça ponte ou adianta o sono noturno, né? E aí, Chile, põe para dormir ou do almoço, né? Então, algumas dúvidas que surgem aí quando vai implantar o plano de sono e os horários não batem de primeira, assim, as sonecas não enquadram bonitinho, né? Você precisa fazer alguns ajustes, até que a criança vira um reloginho e quando você vê, ela está fazendo igualzinho que seria a rotina teste dela, né? Mas se na fase que você está aplicando, você vai ter algumas variações. Então, tem uma aula que chama Pulo do Gato, que eu explico como você usar, tá?